Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos aprender sobre o método Wyckoff. Vocês já ouviram falar? Não? Com certeza já ouviram falar da teoria de Dow, das ondas de Elliott e hoje a gente vai falar do método Wyckoff. Às vezes fica um pouco esquecido, mas ele tem uma grande aplicabilidade e veio à tona, né, com essa recente queda aí do Bitcoin, né? Nós pegamos aí lá na prateleira, né, do conhecimento e vimos um padrão, né, que o Wyckoff já tinha descoberto. O que é então o método de Wyckoff? O método de Wyckoff foi desenvolvido por Richard Wyckoff, né, que deu origem ao método no início da década de 1930, né, consiste de uma série de princípios e estratégias projetados inicialmente para traders e investidores. Wyckoff dedicou boa parte de sua vida ensinando e seu trabalho ele tem grande impacto, né, no uso da análise técnica moderna. O método de Wyckoff foi criado originalmente com foco no mercado de ações, porém, atualmente tem aplicação em todos os tipos de mercados financeiros, inclusive das criptomoedas. Boa parte dos trabalhos de Wyckoff foram inspirados pelos métodos de trading de outros traders bem-sucedidos, especialmente Jesse Lee Livermore. Atualmente, Wyckoff tem o mesmo reconhecimento de outros grandes nomes, como Charlie Dow, né, e Ralph Elliott. Então, vamos lá, prosseguir no nosso conhecimento. Wyckoff realizou uma extensa pesquisa que levou à criação de várias teorias e técnicas de trading. Esse vídeo, né, oferece uma visão geral do seu trabalho, então se inscreva aí no canal caso você não seja inscrito, né? Dê o like aí e ajude aí a gente compartilhar esse conhecimento, principalmente, né, para traders que estão chegando agora no mercado, tá? Então, quais são as 3 leis fundamentais do método de Wyckoff, tá? O conceito de Composite Man, uma metodologia para analisar gráficos, que temos lá os diagramas de Wyckoff, e uma abordagem de 5 etapas para o mercado. Wyckoff também desenvolveu testes de compra e venda específicos, bem como um método exclusivo de gráficos, com base em gráficos de ponto e figura. Não é o nosso objeto de estudo hoje, tá? Enquanto os testes auxiliam traders a identificar melhores pontos de entrada, tá? O método utilizando o gráfico de ponto e figura é usado para definir metas de trade. Então, você lembra que a gente sempre compartilha lá os locais de trade? Então, ele usa aí o gráfico de ponto e figura para isso. No entanto, este vídeo aqui não irá abordar esses 2 tópicos, como eu já havia combinado. Vamos agora às 3 leis de Wyckoff, né? A lei da oferta e da procura. Wyckoff também desenvolveu testes de compra e venda específicos, bem como um método exclusivo de gráficos com base em gráficos, né, de ponto e figura. Então ele baseou, né, esses testes de compra e venda, né, com base nos gráficos de ponto e figura. Enquanto os testes auxiliam os traders a identificar melhores pontos de entrada, o método de ponto e figura é usado para definir metas de trade, tá? No entanto, neste vídeo a gente não vai abordar esses 2 tópicos. Então vamos aí às 3 leis de Wyckoff. A lei da oferta e da procura. A primeira lei afirma que os preços aumentam quando a procura é maior que a oferta, e ele cai quando acontece o oposto. Até aí, nada diferente que a gente conhece. Este é um dos princípios mais básicos dos mercados financeiros e claramente não é exclusivo do trabalho de Wyckoff. Podemos representar a primeira lei com 3 equações simples. Se a demanda é maior do que a oferta, igual aumento de preço. Se a demanda for menor que a oferta, temos aí uma queda de preços. E se a demanda é igual à oferta, logo, nenhuma mudança significativa no preço, né? Devido ao quê? A baixa volatilidade, ou daquele dia, né, que está sendo estudado ou analisado, ou devido à característica do próprio ativo. Em outras palavras, a primeira lei de Wyckoff sugere que um excesso de procura sobre a oferta faz com que os preços subam, porque existem mais pessoas comprando do que vendendo. Entretanto, em uma situação em que há mais vendas do que compras, a oferta excede a demanda, fazendo com que o preço venha a cair. Muitos investidores que seguem o método de Wyckoff comparam a ação dos preços com as barras de volume
como uma maneira de visualizar melhor a relação entre oferta e demanda. E isso geralmente fornece informações sobre os próximos movimentos de mercado, então a gente consegue prever talvez a próxima movimentação. E a outra lei, a segunda lei, é a lei da causa e efeito. A segunda lei afirma que as diferenças entre oferta e procura, elas não são aleatórias. Em vez disso, elas aparecem depois de períodos de preparação, como resultado de eventos específicos. Nos termos de Wyckoff, um período de acumulação, causa aí, eventualmente, e leva aí, ou seja, a acumulação é a causa que vai eventualmente levar a uma tendência de alta, que no caso vai ser o efeito. Por outro lado, um período de distribuição, que é a causa, eventualmente vai resultar em uma tendência de baixa, gerando esse efeito da baixa dos preços. Wyckoff aplicou uma exclusiva técnica de gráficos para estimar os efeitos potenciais de uma causa. Na lei de causa e efeito, Wyckoff aplicou uma exclusiva técnica de gráficos para estimar os efeitos potenciais de uma causa, ou seja, ele criou métodos para definir metas de trading com base nos períodos de acumulação e distribuição. Isso lhe permitiu estimar a provável extensão de uma tendência de mercado após ultrapassar uma zona de consolidação ou uma faixa de trade, um trade range. E a lei do esforço versus resultado, Essa é a nossa terceira lei. A terceira lei de Wyckoff afirma que as alterações no preço de um bem são resultado de um esforço, que é representado pelo volume de trade. Se a ação do preço estiver em harmonia com o volume, há uma boa chance de a tendência continuar. Por outro lado, se o volume e o preço apresentarem uma divergência significativa, é provável que a tendência do mercado se interrompa ou mude de direção. É por isso que a gente usa alguns osciladores lá no nosso Trade System. Por exemplo, imagine que o mercado Bitcoin comece a se consolidar com um volume muito alto após uma longa tendência de baixa. O volume alto indica um grande esforço, mas o movimento lateral, ou seja, com uma baixa volatilidade, sugere um resultado pequeno, menor, não proporcional ao volume. Portanto, há muitos bitcoins que estão mudando de mão. Isso a gente poderia estar falando de contratos de mini índice, de mini dólar, tá? Os contratos estão mudando de mão nesse período, mas não ocorre quedas significativas de preços. Essa situação pode indicar que a tendência de baixa está acabando e uma inversão está próxima. E o que seria esse composite man, ou homem composto, operador composto, ou seja, o mercado como uma única entidade, como um único ser, melhor dizendo? Wyckoff criou a ideia de composite man, ou operador composto, como uma identidade imaginária do mercado. Ele propôs que investidores e traders estudassem o mercado de ações como se fosse uma única entidade, o estivesse controlando, como se o mercado fosse controlado só por uma única pessoa. Isso facilitaria o acompanhamento das tendências de mercado. Essencialmente, o Composite Man representa os maiores agentes ou os fazedores de mercado, os market makers, como os indivíduos mais ricos e investidores institucionais, ou as baleias, quando a gente vai falar aí de bitcoins, que usou esses termos aí nas criptomoedas, aqueles que têm condições de movimentar o preço. Ele sempre age em seu próprio interesse, quem faz o mercado, as baleias, os investidores institucionais, as grandes tesourarias, os bancos falando de mini contratos, e para garantir que eles possam comprar na baixa e vender na alta. E o problema é quando a gente desconhece isso, as três leis de Wyckoff e essa ideia, do Composite Man, a gente acaba ficando no meio do jogo, O comportamento do Composite Man é oposto ao da maioria dos investidores menores, os quais Wyckoff frequentemente observou perdendo dinheiro. Mas, de acordo com Wyckoff, o Composite Man usa uma estratégia um tanto quanto previsível, com a qual os investidores podem aprender. E é por isso que eu estou compartilhando esse vídeo aqui no canal. Vamos usar o conceito de Composite Man para ilustrar um ciclo de mercado simplificado. Esse ciclo consiste em 4 fases principais: acumulação, tendência de alta, distribuição
e tendência de baixa. Então, estão prontos para conhecer? Então, acumulação. O Composite Man acumula ativos antes da maioria dos investidores. Essa fase geralmente é marcada por um movimento lateral. A acumulação é feita gradualmente para evitar que o preço mude significativamente. Tendência de alta. Quando o Composite Man possui ativos suficientes e a força de venda se esgota, ele começa a impulsionar o mercado. Naturalmente, a nova tendência emerge, né? E ela vai atrair mais investidores e assim aumentar a demanda. É evidente que podem haver várias fases de acumulação durante uma tendência de alta. Então podemos chamá-las de fases de reacumulação, onde a principal tendência para fazer essa consolidação leva um tempo, né, antes de continuar seu movimento ascendente. À medida que o mercado sobe, outros investidores se encorajam a comprar, eventualmente, até mesmo o público em geral fica suficientemente animado para se envolver. É quando a gente vê notícias saindo sobre mercado financeiro em meios de circulação que não tem nada a ver com o nosso mercado, né? Nesse ponto, a demanda já é excessivamente maior do que a oferta, né? E, consequentemente, os nossos indicadores vão estar lá em cima na região, né? Acima de 80, na região lá do sobrecomprado. Distribuição. Em seguida, o Composite Man começa a distribuir seus ativos, né? Ele vende suas posições lucrativas para aqueles que entram no mercado em um estágio tardio, né? Aqueles que entram atrasados. Normalmente, a fase de distribuição é marcada por um movimento lateral que absorve a demanda até que ela venha a se esgotar. Tendência de baixa. Logo após a fase de distribuição, o mercado começa a reverter para a tendência de baixa. Em outras palavras, depois que o Composite Man termina de vender boa parte de seus ativos, ele começa a empurrar o mercado para baixo. Eventualmente, a oferta se torna muito maior do que a demanda e a tendência de baixa ela vem se estabelecendo. Tendência de baixa. Logo após a fase de distribuição, o mercado começa a reverter para a tendência de baixa. Em outras palavras, depois que o Composite Man termina de vender boa parte dos ativos, ele começa a empurrar o mercado para baixo. Eventualmente, a oferta se torna muito maior que a demanda e a tendência de baixa ela é estabelecida. Semelhante à tendência de alta, a tendência de baixa também pode ter fases de redistribuição. Trata-se basicamente da consolidação a curto prazo das grandes quedas de preço. Essas fases também podem incluir o Dead Cat Bounce, ou salto do gato morto, né? Ou as chamadas Bull Traps, que são aquelas armadilhas para touros, onde alguns compradores ficam presos esperando uma inversão de tendência que não acontece. Quando a tendência de baixa finalmente termina, uma nova fase de acumulação começa. Diagramas de Wyckoff. Os diagramas de acumulação e distribuição são provavelmente a parte mais popular do trabalho de Wyckoff, pelo menos dentro da comunidade de criptomoedas. Esses modelos dividem os estágios de acumulação e distribuição em seções menores, para que fique melhor e mais fácil não só o entendimento, como a visualização. As seções são divididas em 5 fases, de A à fase E, juntamente com vários eventos de Wyckoff, brevemente descritos nos próximos slides. No diagrama de acumulação, na fase A, o que nós temos aí? A força de vendas diminui e a tendência de baixa começa a desacelerar. Essa fase geralmente é marcada por um aumento no volume de trade, né, que é o nosso suporte preliminar. Esse pontinho amarelo marcado aí com o PS. Indica que estão surgindo alguns compradores, mas ainda não são suficientes para interromper a tendência de baixa. O clímax de venda dessa fase A, né, é formado por intensa atividade nas vendas, né? É quando os investidores eles forçam as vendas, aumentam ali a pressão no book de vendas, tá? Esse é geralmente um ponto de alta volatilidade, onde a venda de investidores em pânico cria grandes velas, né? Aquela panic selling, né? Aquela questão das vendas causada aí pelo medo, né? Então causa aí grandes velas, né, e deixando um rastro de sombras gigantes aí. A forte queda rapidamente reverte em um salto ou rally automático, né, que a gente observa, isso é muito comum no mercado de criptomoedas. Às vezes vem uma queda aí de 20%, 30% e rapidamente o mercado
ele recupera boa parte desse caminho aí, tá? Pois a oferta excessiva é absorvida pelos compradores, né? De modo geral, o intervalo de trading, né, de um diagrama de acumulação é definido pelo espaço entre a baixa, né, desse clímax de venda, né, que é o nosso SC, que a gente pode observar aí no nosso gráfico, e a alta, né, do AR, né, que é o momento aí aonde é feita essa absorção, né, pelos compradores aí desse rally automático. Como o nome sugere, né, o teste secundário, que a gente representa aí pela sigla ST, que está marcada por esse primeiro pontinho verde aí, logo acima do nosso SC, né, que foi aquele momento lá das vendas, né, de pânico, né, acontece quando o mercado cai e fica próximo à região do SC, como eu acabei de comentar aí, testando se a tendência de baixa, né, realmente terminou ou não. Vai fazer um primeiro teste ali. Nesse ponto, o volume de trade e a volatilidade do mercado tendem a ser menores, tá? O ST costuma formar uma baixa mais acentuada em relação ao CS, mas esse nem sempre é o caso, tá bom? Então, recapitulando, nesse momento da fase A, né, o que a gente tem que fixar, que é importante observar nesse comportamento de mercado, né, é que esse teste secundário, né, ele vai formar uma baixa muito acentuada em relação àquele primeiro momento lá, daquelas vendas de pânico, tá bom? E a fase B? Segundo a lei da causa e efeito de Wyckoff, a fase B pode ser vista como a causa que leva um efeito. Essencialmente, a fase B é a fase de consolidação na qual o Composite Man acumula o maior número de ativos, né? Durante essa fase, o mercado tende a testar tanto os níveis de resistência quanto os níveis de suporte dos intervalos de trade. Então, criando realmente ali uma área de valor, né? Uma área de trade. Muito semelhante, tá? Eu não quero comparar, né, minhas técnicas com o Wyckoff, quem seria eu? Mas muito semelhante àqueles pontos, aquelas áreas que a gente marca de trade, que eu compartilho diariamente, que é lá a máxima e a mínima dos últimos 21 dias, né? Ainda mais se a gente colocar no gráfico diário, a gente fica com um desenho muito parecido ali com esses níveis de resistência e de suporte que são demarcados aqui pelo gráfico, pelo diagrama, né, melhor dizendo, de Wyckoff. Então pode haver vários testes secundários, né, nesse período, nessa fase, durante essa fase B, tá? Em alguns casos eles podem indicar valores mais acentuados de altas, né, bull traps, ou baixas, né, bear traps, em relação àquele pânico de vendas, né, e aquele período daquela absorção automática, né, daquele rally automático ali que os compradores absorvem esse pânico ali que nós observamos na fase A. Na fase C, é uma típica fase de acumulação, tá? Então a fase C é uma típica fase de acumulação e contém o que chamamos de spring, né? Ela costuma atuar como uma última bear trap antes que o mercado apresente quedas mais acentuadas, tá? Durante a fase C, o Composite Man garante que haja pouca oferta no mercado, ou seja, as ofertas que estavam disponíveis já foram vendidas, tá? Essa spring, né, numa tradução literal, seria como um impulso, um salto, uma catapulta. E a gente pode entender, tá? Seriam os nossos pivôs, tá? Os nossos pontos de pivôs. Lembra lá no nosso Trade System, né, que a gente usa lá no gráfico de Renko, né? Então, o método Wyckoff, né, ele cai como uma luva ali para você operar com o Renko, tá? Independente do ativo. E esses springs, né, são justamente aqueles pontos que nós identificamos lá no nosso Trade System, onde a gente demarca essas áreas, né, esses locais de virada com os nossos boxes azuis e amarelos. Então, só para fechar, aquilo que a gente está vendo aqui como um spring, né, dado esse nome no método de Wyckoff, seriam nossos pivôs de reversão.
O Spring, né, frequentemente rompe os níveis de suporte para interromper trades e enganar investidores, né? Podemos descrevê-los como uma tentativa final de comprar ativos a um preço mais baixo antes do início da tendência de alta. Tá? A Bear Trap induz investidores a desistirem de suas posições holds, né? E quem não caiu nessa armadilha, atire aí a primeira pedra, né? Eu posso falar que não uma, nem duas, nem três vezes eu já me vi enganado, né, pelo Spring ali e entreguei toda a minha posição como hold aí, né? Então, inclusive num passado muito recente, né? No caso lá da Win ou da Wink, né? Aquela plataforma lá de jogos online. Como a gente pode observar no nosso gráfico, né, demarcado por esses níveis de suporte, que são esses níveis que estão demarcados aí com as linhas verdes, em alguns casos, nessa fase C, os níveis de suporte conseguem se manter e o Spring simplesmente não acontece. Ou seja, pode haver diagramas de acumulação que apresentem todos os outros elementos, mas não o Spring. Ainda assim, o diagrama geral continua sendo válido. Então, atenção, é muito importante que surja realmente esse Spring, né? Porque ele realmente é o gatilho que está nos indicando o momento de entrar nessa fase compradora, né? De reversão dessa tendência. A fase D. Né? A fase D representa a transição entre a causa e o efeito, né? Ela fica entre a zona de acumulação, que é a fase C, e a ruptura do intervalo de trade, né? Que é a fase E. Normalmente a fase D mostra um aumento significativo do volume de trade e da volatilidade. Geralmente ela tem um último ponto de suporte, né? O Last Point Support, o LPS, que a gente pode observar aí no nosso gráfico aí no lado direito, né, da tela aí. A gente está vendo ali o nosso ponto de suporte, na verdade o último, né, o LPS, apresentando uma queda mais acentuada antes de o mercado subir, assustando também muitos aí comprados. O LPS geralmente precede uma quebra dos níveis de resistência, né? O que por sua vez cria máximas mais altas. Isso indica sinais de força, né? Conforme as resistências se tornam os novos suportes, e a gente pode identificar aí o SOS, né? Que representando aí, que fez esse teste, digamos assim, né? Naquilo que era uma resistência que vai passar a ser um nível de suporte, e a partir dali o mercado segue o seu destino, né? To the moon, né? Como costuma falar no mercado de criptomoedas. Apesar da terminologia um pouco confusa, pode haver mais de um LPS durante a fase D. Ele geralmente aumenta o volume de trade enquanto testam as novas linhas de suporte. Em alguns casos, o preço pode criar uma pequena zona de consolidação antes de efetivamente romper e a principal faixa de trade, né, e passar aí para então chegar na nossa fase E, né, nesse novo bloco, digamos assim, nessa nova zona de operações, que seria a fase E do diagrama de acumulação de Wyckoff. E depende, vai variar se você está usando um gráfico temporal ou um gráfico atemporal e o tamanho, né, o time frame que você está utilizando, né? Como exemplo aqui, a gente está utilizando o padrão diário. Na nossa fase E do diagrama de acumulação de Wyckoff, ela é a última etapa de um diagrama de acumulação. É marcada por uma quebra evidente da faixa de trade causada pelo aumento da demanda de mercado. É quando o intervalo de trade é efetivamente quebrado, dando início à tendência de alta. Se todos nós conseguíssemos identificar esse momento, seria o momento exato de entrar na operação. Agora nós vamos entender um pouquinho como é que funciona o outro lado, né? O diagrama de distribuição do método de Wyckoff. Essencialmente, os diagramas de distribuição funcionam de forma oposta ao de acumulação, mas com algumas diferenças na terminologia. Na fase A, a primeira fase ocorre quando uma tendência de alta estabelecida começa a desacelerar devido à diminuição da demanda, tá? Que é a demanda preliminar, que a gente pode identificar aí no nosso gráfico na sigla PSY. Sugere que a força de venda está surgindo, embora ainda não seja forte o suficiente para interromper o movimento ascendente.
né? O clímax de compra, que aqui nesse diagrama a gente identifica pela sigla BC, é então formado por uma intensa atividade de compra. Esse efeito geralmente é causado por trades inexperientes que compram sob a influência de suas emoções. Em seguida, a forte subida causa uma reação automática, né? Que aqui nesse diagrama de distribuição é chamado de RA, né? Ou Automatic Reaction, pois a demanda excessiva é absorvida pelos fazedores de mercado, os market makers, né? Em outras palavras, o Composite Man começa a distribuir seus holds, né, para compradores atrasados, ou seja, aquilo que eu guardei, que eu acumulei, né, e os compradores atrasados chegam e os holds começam a despejar isso aí no mercado. O teste secundário, né, o secundário teste, que é no diagrama aí, a gente identifica pela sigla ST, lá em cima no gráfico, na linha azul, no nível de resistência, né, ocorre quando o mercado retorna à região do BC, né, que é aquele momento ali, aquele clímax comprador, lembra que nós vimos anteriormente, causando geralmente uma alta menos acentuada, né, já começa a estabelecer aí o final de festa. Na fase B, de uma distribuição, né, ela vai atuar como? Atua como uma zona de consolidação, que é a causa, que precede uma tendência de baixa, que vai ser o efeito, né? Durante essa fase, o Composite Man vende gradualmente seus ativos, absorvendo e enfraquecendo a demanda do mercado. Geralmente, as faixas superiores e inferiores da faixa de trade são testadas várias vezes, o que pode, a curto prazo, incluir B-traps e bull-traps. Às vezes, o mercado se move acima do nível da resistência criada pelo BC, ou seja, aquele momento bullish, né, aquele de comprador que nós vimos, resultando em um ST, né, que também pode ser chamado aí de UT, né, ou seja, o último teste ali daquele momento de resistência. Na fase C, em alguns casos, o mercado irá apresentar uma última bull trap, né, após a consolidação. Chamando, né, aqui nesse diagrama, né, de distribuição, a gente utiliza aí para reconhecer a sigla UTAD, né, que é basicamente o oposto de uma acumulação de spring, né? É justamente como se fosse um pivô invertido, né? Lembra lá do nosso trade system, né? O nosso boxe amarelo lá do Renko, né? Onde vai haver o quê? Justamente aquela mola, aquele impulso, né? Mas para baixo, né? Para baixo, jogando o mercado para baixo. Na fase D, né, de uma distribuição, é praticamente a imagem espelhada da acumulação, tá? Só que uma imagem que aparece no espelho, ou seja, invertida. Geralmente ela tem um último ponto de suporte, aquele last point, né? Que é aquele último ponto de suporte que nós vimos lá na fase de acumulação, no meio da faixa, ele fica no meio do caminho, criando uma alta menos acentuada. A partir desse ponto, né, novos níveis de suporte são criados em torno ou abaixo da zona de suporte. Um evidente sinal de fraqueza, né, é representado aqui pela sigla SOW, né? Aparece quando o mercado ultrapassa para baixo as linhas de suporte. E aqui me faz lembrar muito, né, aquela imagem que a gente tem ali, fazendo novamente referência ao Trade System, né, quando a gente usa ali a nuvem de Ichimoku, né? Então, esse SWO, ou seja, que faz esse sinal de fraqueza, essa quebra, né, esse sinal de fraqueza, é justamente quando o mercado perde uma região importante de suporte, que pode ser uma média móvel de 200 períodos, pode ser uma VWAP, pode ser a própria nuvem de Ichimoku. A fase E é o último estágio de uma distribuição e marca o início de uma tendência de baixa, né, como uma quebra evidente abaixo da faixa de trade, causada pelo forte domínio da oferta sobre a demanda. O último estágio de uma distribuição marca o início de uma tendência de baixa, com uma quebra evidente abaixo da faixa de trade, causada pelo forte domínio da oferta sobre a demanda.
E o método de Wyckoff funciona? É claro que o mercado nem sempre segue esses modelos de forma precisa. Na prática, os diagramas de acumulação e distribuição podem ocorrer de várias maneiras. Por exemplo, algumas situações podem ter uma fase B durante muito mais do que o esperado, ou então os testes de Spring, ou o TAD podem estar totalmente ausentes. Ainda assim, o trabalho de Wyckoff oferece ampla variedade de técnicas confiáveis baseadas em suas muitas teorias e princípios. Seu trabalho tem certamente muito valor para milhares de investidores, trades e analistas em todo o mundo. Por exemplo, os esquemas de acumulação e distribuição podem ser úteis ao tentar entender os ciclos comuns dos mercados financeiros. Abordagem de 5 passos de Wyckoff. Wyckoff também desenvolveu uma abordagem em 5 etapas para o mercado, baseada em seus muitos princípios e técnicas. Em suma, essa abordagem pode ser vista como uma maneira de colocar em prática seus ensinamentos. O passo 1. Defina a tendência. Qual é a tendência atual e para onde é provável que ela vá? Como está a relação entre a oferta e a procura? O passo 2. Defina a força do ativo. Quão forte é o ativo em relação ao mercado? Eles estão se movendo de forma parecida ou de forma oposta? O passo 3. Procure por ativos com causa suficiente. Existem motivos suficientes para entrar em uma posição? A causa é forte o suficiente para fazer com que as potenciais recompensas, ou seja, o efeito, valham esse risco? O passo 4. Defina a probabilidade de mudança. O valor do ativo está prestes a se mover? Qual é a sua posição considerando a maior tendência? O que o preço e o volume sugerem? Essa etapa geralmente envolve o uso dos testes de compra e venda de Wyckoff. E no passo 5, planeje seu momento de entrada. O último passo é puramente relacionado ao tempo, geralmente envolve a análise de um ativo em comparação com o mercado em geral. Por exemplo, um trade pode comparar a ação do preço de uma ação em relação ao Standing Pool, o SP500, dependendo de sua posição considerada no seu diagrama de Wyckoff individual. Essa análise pode fornecer informações sobre os próximos movimentos do ativo. Geralmente, isso vai facilitar o estabelecimento de um bom momento de entrada. Vale destacar que esse método funciona melhor com ativos que se movem junto com o mercado ou um índice geral. Nos mercados de criptomoedas, essa correlação nem sempre existe, mas ela é muito forte aí no próprio Bitcoin. Considerações finais sobre a abordagem dos 5 passos de Wyckoff. Já faz quase um século desde a sua criação, mas o método de Wyckoff ainda é amplamente utilizado atualmente. É certamente muito mais do que um indicador de análise técnica, pois engloba muitos princípios, teorias e técnicas de trade. Essencialmente, o método de Wyckoff permite que investidores tomem decisões mais lógicas ao invés de simplesmente agir por emoções. O extenso trabalho de Wyckoff fornece aos traders e investidores uma série de ferramentas para reduzir riscos e aumentar suas chances de sucesso. Ainda assim, não existe uma técnica infalível quando se trata de investir. Deve-se sempre ter cuidado com os riscos, especialmente nos mercados de criptomoedas, que apresentam alta volatilidade, e nos mercados dos mini contratos de índice dólar. Agora vocês conseguem compreender de onde veio a inspiração para criar aquele trade system do 3M Pro, que a gente usa lá no gráfico de Renko, com nuvem de Ichimoku, oscilador estocástico, pivô de alta, de baixa, zona de suporte e resistência? Veio do estudo do método Wyckoff. Agora acho que fica um pouco mais claro, porque a gente tem essa questão de ter uma tomada de decisão mais estratégica, com planejamento. Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí sobre o método Wyckoff e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço e bons trades a todos aí.